Esclarecemos o público presente que há décadas Dona Capitolina Pádua Santiago sofre acusações do famoso laudo Dom Casmurro. A emblemática senhora foi condenada pelo seu fascínio e hoje, formalmente, torna-se viva entre nós e sai do limite da literatura. Todos em pé, os que podem, né, por favor. Está entrando no recinto a excelentíssima senhora juíza Ana Terra. Igreja Assembleia. Igreja Assembleia. Diante da acusação de adultério feita à senhora Capitolina Santiago, apresentada nos autos do processo, passamos agora à seleção dos jurados e para que, após a leitura do processo, deem seus votos secretos. Conforme eu for chamando, você se assenta. Genil. Maria José. Isso. É a única. É a única. Armando. Seu Armando, por favor. Caterine. Rose. Doutor Francisco. Tem nada, né? É o doutor Francisco mesmo. Doutora Bia.
Peraí. Vai fazer aqui agora. Mais um que é meu. Já foram sorteados os jurados. Agora elas vão receber o envelope. Nesse envelope tem a cédula, um lápis, que elas vão no final botar, condenando ou inocentando a dona Capitolina. Meritíssimo, eu sou Capitolina Pádua Santiago. Se Vossa Excelência me conceder o direito de defesa, colocarei a minha verdade. Não queres ajuda? Não, Excelência, gostaria de ter o direito à minha própria defesa. Tens certeza de que queres fazer tua própria defesa? Minhas defesas serão minhas palavras e minhas ações. A partir de agora, está instituída a senhora Capitolina Pádua Santiago como sua defensora. Minha história é de amor e desencanto, Meritíssimo. Decorrido tanto tempo humano, posso contestar as acusações contra mim feitas pelo meu ex-marido, o Dr. Bento Santiago. Devo-lhe minhas tristezas, minhas alegrias, devo-lhe a fama e a construção negativa que me foi atribuída. A mim, coube a parte de demonstrar a emancipação da mulher e a exemplificar a afirmação do discurso feminino, apesar de todos os preconceitos. Se Vossa Excelência um dia a amou como eu amei, desejou como eu desejei, vai me compreender. Vou contar minha história com simplicidade e não vou pôr nela muitas lágrimas, até porque não guardo rancor do meu ex-marido. Apenas lamento o seu equívoco e a sua incapacidade de se comunicar comigo. A clausura de meus dias na Suíça, onde me resguardei vendo o progresso de meu filho Escobar, refletia que Bento Santiago nunca se encontrou, mesmo tentando em seus relatos atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Ele faltou-se a si mesmo, muito inseguro. Alguém tinha que ser culpado do seu fracasso existencial. Eu fui a escolhida, o bode expiatório, como se o sacrifício de uma vida humana pudesse se tornar benefício para toda a coletividade. Ele atuou com sutileza, dissimulação e estilo trabalhado. Passou a visão enigmática de minha personalidade, mas nunca me conheceu em profundidade. Eu sempre fui um mistério para o meu marido. Pintou meu caráter de modo deletério, como interesseira, pragmática, calculista. Mas eu quero desabafar essa minha sensação de injustiça pela falta de sustentação da sua acusação. Eu tenho esse direito. Hoje, passados os anos, ainda ecoam as observações dele sobre mim. Ela é gente do Pádua, filha do Tartaruga, desmiolada. E percebo que muito da aparência vinha não da emoção, mas da culpa de, em 1857, acharem que eu tinha os olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Mexericos alimentaram a existência frustrada do pobre diabo Bentinho. A casa era dos 3 viúvos, a minha ex-sogra, Dona Glória, Dr. Cosme, irmão dela, e a prima, Dona Justina. E Bentinho cercado de proteções. Ele vivia repetindo que sua mãe era boa criatura. Apesar da aparente mansidão e emotividade, ela era uma matriarca autoritária e dominadora. E até eu me sentia castrada diante dela. Viúva, aos 31 anos,
Escondia os saldos da beleza e da juventude no vestido escuro, isento de adornos, chale preto em triângulo, abrochado ao peito por um camafeu, que raras vezes deixava de usar. Assumiu o luto, preferiu permanecer viúva. Hoje estou certa. Era uma mulher presa à sua classe, ao seu tempo e a algumas roupas. Pareciam felizes na casa. Pose assumida como em um retrato. Meu pai ganhara na loteria e comprara esse sobrado vizinho da casa de Dona Glória. Concluo que não se devem abolir as loterias. Como na caixa de Pandora ficou a esperança no fundo, em alguma parte da vida há de ela ficar. Nós dois também investimos na loteria do nosso casamento. Dona Glória, cercada de palavras mansas, mas fundadas em decisão, que não admitia contestações, na convivência foi tirando a máscara. Nunca tive ilusões. Tratava-me bem, mas nunca viu com bons olhos o meu casamento com o herdeiro do Santiago. Quando volto aquela tarde de novembro, movida pela força das palavras, éramos dois adolescentes a brincar juntos no quintal, e isso nos fazia rir e nos sentir felizes. Estávamos prontos para representar o espetáculo do percurso de nossa existência. Como gostava de dizer meu ex-marido, a vida é uma ópera. Lembrando Marcolin, um velho tenor italiano. Mas meu marido nunca se esqueceu desse frustrado cantor em seus relatos. Deus é poeta, a música é de Satanás. Nessa teoria de Bentinho, eu, Capitu, cantei o tempo todo. Não foi absolutamente como o Dr. Bento Santiago narrou no seu relato infeliz. A história dele foi desde a gravidez de expectativa e promessa, pois o primeiro filho de Dona Glória nasceu morto, e a resolução, depois de ter chorado durante 6 dias do nascimorto, foi prometer a Deus, se lhe desse a graça de um segundo filho, e esse fosse varão, metê-lo-ia na igreja e devotá-lo-ia ao serviço do Senhor. Guardou o segredo e não o revelou nem ao marido quando era vivo. O menino Bento crescia entre os afagos da mãe, tios, agregados. Dona Glória não matriculou Bento em nenhuma escola. Levou-o a aprender as primeiras letras em latim com o padre Cabral, velho amigo de tio Cosme. Tudo conduzia ao altar. Na missa de domingo, repetidas vezes dizia que era para aprender a ser padre. Bentinho já estava tão condicionado que vivia me convidando para brincar de missa, e eu gostava. A hóstia sempre era um doce, e eu servia de sacristão enquanto ele oficiava. Há certas dedicações terrivelmente castradoras. Até que um dia José Dias, o agregado, falou: se eles pegam de namoro... Eu não havia pensado nisto, mas me indaguei. Bentinho me amava? E eu amava Bentinho? Estava louca para falar com Sancha, colega de colégio, minha melhor amiga, sobre isto, mas eu me contive. Conforme Bento, eram travessuras de criança. Às vezes perguntava se havia sonhado comigo. Sempre sincero dizia que não. Um dia, para provocá-lo, eu lhe falei que os meus sonhos eram mais bonitos do que os sonhos dele. Ele, pela primeira vez, me pegou desprevenida. Disse-me, cheio de ternura, que era porque os sonhos eram como a pessoa que sonhava. Eu tinha consciência plena da emoção. A fala de José Dias iluminou minha certeza. Eu amava Bentinho e Bentinho amava-me. A manhã seguinte a estas minhas reflexões, com um prego, cavava no muro que separava a nossa casa da de Dona Glória,
e nele havia uma porta aberta para facilitar nossos contatos. Não é fácil adivinhar o que eu cavava. Senti meu rosto corar quando Bentinho entrou de surpresa, mas nem reparou, embora eu ficasse a esconder as palavras. Ele parecia muito preocupado. Desviava o olhar e notei que seus olhos buscavam meus cabelos. Eu os tinha grossos, feitos 2 tranças. Não ensaiou nenhum gesto. Nunca foi, na verdade, dado a qualquer iniciativa. E ele ia balbuciar a notícia, mas eu fui raspar o muro e ele deu um pulo e conseguiu ler os 2 nomes cavados na moldura de um coração: Bento e Capitu. Nossas mãos foram se procurando, as 4, ávidas, nervosas, tímidas. Prendi fortemente as dele nas minhas. Elas ficaram unidas, sem esquecimento, sem monotonia, alimentadas de um agrado, de um calor jamais experimentados em mim. Oh, a linguagem das mãos. Os olhos buscavam imitá-las, a entrar uns pelos outros. O que eu sentia era inenarrável. Meus pais nos flagraram e fingimos estar jogando siso. Bentinho, natural, dócil, voltou para casa. Eu permaneci perto de minha mãe, a sempre discreta Dona Fortunata, e de meu pai Pablo, funcionário do Ministério da Guerra. Muito vai e vem, digressões e análises. Dr. Bento esqueceu-se de dizer que ele roeu a si mesmo durante toda a nossa vida de casados, também por ele corroída. O seu caráter foi distorcido, tornou-se muito submisso, dominado, a partir da vivência com o autoritarismo e prepotência de sua mãe. Mas isso não me importa. O que me interessa é a restauração da verdade. Ele foi protagonista da sua própria história e agora, além de escrevê-la, tem que a ler. Vivi calada, mas a mudez não pode existir mais. Não há noite tão longa que não encontre o dia. Essa visão distorcida sobre mim, sobre os ciúmes de mim, desse filhinho da mamãe, apoiado em tudo pelo pajem José Dias, com relação aos livros, sapatos, o banho, a correção na prolação dos sons da fala, criou um homem sem iniciativas próprias, influenciado e transferindo a outrem a decisão do seu destino. Desde o fato que já iniciei comentários que o deixava nervoso por precisar ir ao seminário, devido a tal promessa materna, disse a mim que pensara em envolver o imperador para que no plano imaginário convencesse Dona Glória de que não o fizesse padre. Cheguei a saber que Bentinho registrou: Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Assim dizia ele. Mas as recordações são divinas. Certa vez houve um encanto de emoção e de envolvimento em que Bentinho foi o meu cabeleireiro. Tomou 2 porções iguais para compor 2 tranças. Joguei a cabeça para trás. Ficamos rosto a rosto, olho no olho, as bocas uma na linha da outra, a ponto de sentirmos o mútuo calor da respiração. E ele pediu: levanta um pouco a cabeça, Capitu. Não levantei. Fechei os olhos, aflorei os lábios e maravilhosa foi a sensação do beijo, longo, úmido. O universo parou naquele instante. Por dentro, eu vibrava intensa e suavemente. Cheio de emoção e muita confusão na cabeça, acabou chegando à conclusão de que enfim era homem. E aquele primeiro beijo foi talvez a mais grata e mais feliz lembrança de todo o meu convívio com o filho de Dona Glória. No mesmo dia, adormeci
e ao despertar, uma flor rubra desabrochava do lençol. Eu me tornara mulher. Aquele foi um dia de inaugurações. Recorrendo ao livro de Salomão, lembro-me no primeiro versículo do texto bíblico: aplique ele os seus lábios, dando o ósculo da sua boca. Claro que complementado pelo versículo 6, capítulo 2, a sua mão esquerda se pôs debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abraçara depois. Eu, muito sonhadora, já me via no altar no dia do nosso casamento, tornando-me sua esposa. Jurei de mim para mim, que padre ou não, daria-lhe um filho. Cheguei a assustar-me da minha própria ousadia. Juramos que nos casaríamos somente um com o outro. Não ouvi observações de minha mãe, que em certa ocasião acentuou que eu poderia fazer um bom casamento, ou poderia sofrer muito, pois Dona Glória era bondosa, mas não gostava de ser contrariada. A tão indesejada despedida para a ida ao seminário chegou, e em soluços e lágrimas senti a nossa impotência e a minha ira. Todos representávamos um papel naquela ópera, comparsas de uma mesma hipocrisia. A partida de Bento abriu um vazio no meu todo dia. Ele realmente já fazia parte da minha vida, como se integrasse à circulação do meu sangue. De início ele me escrevia todas as semanas. José Dias era o nosso correio secreto. Ele começou a se preocupar demais com a imagem. Nunca vi ninguém tão preocupado com as conveniências. Um artificialismo o rodeava. Numa carta, descreve um colega de seminário, Escobar, e o elogia em detalhes. Noutra carta, Bentinho trata da sua relação com Escobar, cada vez mais estreita, como ele mesmo escreveu. O amigo veio abrindo a sua alma, desde a porta da rua até o fundo do quintal. Fez desse seu amigo, seu confidente, sem nenhuma restrição. Eu sentia-me invadida. Parecia que até se esquecia das antigas amizades, diante de tanta admiração por um amigo. Por vezes pareceu-me que Bento habituara-se à vida do seminário. Era um delírio de referência que sinceramente me cansava. Os padres gostavam dele. Os colegas gostavam dele. Escobar, mais do que os colegas, mais do que os padres, ele dizia que gostava muito dele. E de tal forma ele falava desse seu amigo, que eu cheguei a pensar que estava gostando mais dele do que de mim. Meritíssimo, conceda-lhe um pequeno intervalo. 5 minutos de intervalo serão concedidos a todos. Estão liberados neste intervalo até os jurados. Vocês façam suas comunicações, seus comentários.